O que você sabe de verdade? Chegou o momento. Chegou o momento. Meu Deus. Então, o que eu sei de verdade é que eu consigo ajudar pessoas a escalar montanhas que eu estou escalando junto. E a gente vai chegar no topo ao mesmo tempo. Voltamos com um episódio super especial. Hoje o que eu sei de verdade vai falar sobre longevidade e alta performance. E vocês não têm ideia do que eu vou perguntar para nossa convidada hoje. Olha só, a gente passa década planejando futuro financeiro, construindo patrimônio, investimento, pensando em aposentadoria, pensando no legado que a gente quer deixar. E eu falo muito disso, né, gente? Eu sou CEO de uma empresa do mercado financeiro. Mas existe uma outra reflexão que eu tenho trazido muito para a mesa, que é: como é que a gente vai chegar lá? Será que a gente está fazendo um planejamento para o nosso corpo, para nossa saúde? Como é que a gente quer viver esse futuro? Porque a gente já está vivendo mais. E foi por isso que eu convidei uma pessoa muito especial, doutora Giovana Milhomem, para tocar essa conversa comigo, porque a gente já teve um bate-papo sobre isso e ela me deixou assim com muitas reflexões. A doutora Giovana é médica, especialista em saúde feminina, uma das vozes que mais tem provocado uma reflexão importante. Viver mais não basta, é preciso viver melhor. Hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre longevidade, performance, saúde e as escolhas que a gente está fazendo agora para a mulher que nós seremos daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Doutora Giovana, bem-vinda! Darla, muito obrigada. Um prazer estar aqui, uma honra. Eu tô muito feliz de estar com você. Eu também, eu te admiro muito. Estou muito honrada de estar aqui, podendo falar sobre um assunto que eu gosto tanto e que eu levanto tanto essa bandeira. É verdade. E depois que eu conversei com você, realmente, assim, eu acho que tem a ver com a faixa etária, né? Eu acabei de fazer 41 anos. A gente conversou muito sobre as escolhas de agora para esse futuro. E eu falei, eu tenho que te trazer no podcast. Assim, eu saí de lá já. Essa conversa tem que acontecer. E aqui estamos. Agora me conta um pouquinho pro público sobre a sua trajetória profissional, né? Você é bastante renomada. Faz muita coisa incrível. Recentemente você estava em Harvard. Conta um pouco de como é que a medicina chegou e como chegamos aqui. Tá. Bom, minha história na medicina é a história da minha vida, né? Eu entrei bem cedo na faculdade de medicina, por vocação, não tinha nenhum familiar médico, não era minha essência ali. Sou do interior do Tocantins, minha família é toda do agro. E eu saí para fazer faculdade fora. Depois da faculdade de medicina, eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia. Ao longo dos 6 anos de faculdade, eu queria, na verdade, na maior parte do tempo, era fazer cardiologia. Fiz todos os extracurriculares que você imaginar em cardiologia, UTI coronariana. Só que no final, ali naquele último ano do internato da faculdade, quando eu realmente estava vivendo cardiologia, eu achei muito triste. Porque a maioria dos meus pacientes, ou eles tinham uma parada cardíaca ou eles morriam. E no dia seguinte eu voltava e aquele paciente tinha ido a óbito e era um ciclo de perdas muito triste. Lógico que como médica eu sabia que eu teria perdas, mas eu não queria ter mais perdas do que ganhos. E na sequência, meu próximo estágio foi o estágio de ginecobstetrícia, que é outro mood, é outro esquema. Todo mundo nasce, aquela alegria do centro obstétrico, da vida, da gestação. Tem uma outra complicação, mas é a minoria da nossa rotina. A maioria da nossa rotina é de ganhos. E dentro da ginecologia, a gente tinha a melhor paciente, que é a mulher. Porque o homem, ele não é um paciente tão bom, tão dedicado. Veja pelos nossos próprios maridos, que não agendam suas consultas, não tomam seus remédios, tem essa certa repulsa com o médico, com cuidado. Já a mulher não, ela cuida dela, do marido, do pai doente, de todos os filhos, do gato, do cachorro, do papagaio. Então a paciente mulher, ela é muito dedicada e isso para o médico é importantíssimo, porque a maioria do tratamento diz respeito ao que o paciente faz em casa, não ao que eu prescrevi para ele naquela mesa em 30 minutos. E eu pensei, é isso que eu quero. Eu quero uma paciente que abrace a jornada de saúde dela junto comigo e eu quero ter mais ganhos do que perdas. Isso foi um pensamento assim totalmente primitivo, embrionário. Eu era o quê? Só uma estudante de medicina. Eu ainda não tinha noção do que ia ser o meu dia a dia na carreira. E aí eu me formei, prestei para ginecobstetrícia, passei onde eu queria e ao mesmo tempo que eu passei na residência, eu passei como voluntária por serviço militar. Passei para médica temporária na Força Aérea Brasileira. E eu entrei, servi a Força Aérea Brasileira por 5 anos no Hospital da Base Aérea.
tranquei minha residência com essa justificativa por 1 ano, trabalhei bastante por 1 ano, e eu já fui para a ginecologia do Hospital da Força Aérea sem ser ginecologista. Uhum. Foi um trunfo, realmente, foi um privilégio da vida que eu ganhei, porque eu adquiri muita experiência antes de entrar na minha especialização propriamente dita. Então, quando eu entrei na residência, eu tinha uma bela de uma bagagem. E a residência, ela foi, na verdade, mais me moldando. Uhum. E eu não deixei o serviço militar. Eu conciliei residência e serviço militar por 3 anos. Foi muito puxado. Eu trabalhava 100 horas semanais. Gente. Eu basicamente não dormia na minha casa, mas eu não queria abrir mão nem da residência, lógico, porque ela me proporcionava uma experiência, uma mão cirúrgica e, no final das contas, um título. E eu não queria abrir mão do meu trabalho como concursada pública da Força Aérea Brasileira e todo o peso que isso tinha também na formação da Giovana Pessoa. Uhum. E eu conciliei, foi puxado, mas deu tudo certo. Depois, quando eu terminei a residência, continuei no serviço militar, continuei servindo e fui para outras especializações. Então, eu fiz uroginecologia, que é uma especialização que pouca gente sabe o que é. É uma especialização cirúrgica dentro da ginecologia, onde a intenção é que o cirurgião aborde disfunções urinárias e ginecológicas. Então, ali é onde nós aprendemos a fazer cirurgias vaginais, correção de bexiga, inserção de tela, cirurgias de reconstrução pélvica para pacientes que sofreram violências e abusos, e a cirurgia íntima, que quando eu fiz uroginecologia em 2019, a cirurgia íntima ainda era muito amadora. A Uhum. gente ainda não tinha introduzido laser no mundo da cirurgia íntima, estava começando, estava engateando, e eu aprendi assim. Com o passar do tempo, mas que foi um gap de tempo muito rápido, veio o laser a nível de cirurgia íntima de consultório. E aí, no Brasil, a gente tinha poucas especializações sobre isso, a gente só tinha uma que eu cheguei a fazer e que me abriu o horizonte para me especializar fora. E aí eu fui para a ISG, que é a International Society of Cosmetic Gynecology, fica em Fort Lauderdale, fiz os 4 dias de imersão lá e voltei para o Brasil com outra noção do que era operar em um outro nível. Uhum. E aí foi quando eu tive acesso ao laser, comprei um laser para a clínica, comecei a operar com essa delicadeza da cirurgia laser. Percebi que a paciente precisava da cirurgia íntima não por estética. 99% das mulheres que me procuram para operar não é porque querem uma vulva mais bonita, mais simétrica, elas têm incômodos físicos. Elas têm limitações e bloqueios psicológicos que afetam sua vida sexual e, consequentemente, o seu próprio prazer e autoconhecimento. Por isso, apesar de muita gente ainda considerar como uma cirurgia estética, absolutamente não é. Tanto que tem CID para ela, né? Uhum. Não é do hall da cirurgia plástica, é da cirurgia funcional. E aí, nesse meio tempo também, foi amadurecendo muito a necessidade profissional de cuidar da mulher além do Papa Nicolau. A ginecologia, ela tradicionalmente é o quê? É aquela consulta anual que a paciente vai, faz o Papa Nicolau, a mamografia, vê que tá tudo bem, que não tem lesão de mama, não tem lesão de colo, beijo, tchau, até ano que vem. E o que acontece com essa mulher nos próximos 12 meses? Quando ela volta para mim daqui 1 ano, que eu pergunto para ela assim: e aí, te vi ano passado, tava tudo bem, vamos colher o Papa Nicolau hoje? Como você passou esse último ano? E ela me fala: doutora, não foi muito bom não. Eu tô com dor na relação, eu não estou dormindo bem, eu ganhei peso, eu fui no cardiologista e ele disse que eu tô com uma placa na minha carótida. Poxa, 1 ano atrás essa mulher estava na minha frente. Eu tive a oportunidade de, além de colher o Papa Nicolau, entender como estava a carótida dela, como estava a saúde sexual dela, como estava o metabolismo dela. Por que eu não fiz isso? Quem comeu bola? Eu. Quem deixou passar? Eu. Porque ela é simplesmente uma mulher leiga, ela não detém o conhecimento que eu levei 12 anos para deter, então sou eu a responsável por intervir no processo de envelhecimento saudável dela. E eu não preciso hiperespecializar a vida da minha paciente. Que ela vai num cardiologista, num endocrinologista, num urologista, em 30 mil profissionais da saúde, para cuidar de algo que é preventivo. Saúde preventiva, Darla, é a saúde mais hipocrática.
né? Nós temos o pai da medicina, que é Hipócrates, que vem do nosso cerne de servir ao paciente por dom, por vocação. E tudo que a gente faz, embora modernizado, ainda deve ser baseado nos princípios de Hipócrates. Eu me emociono, porque é o que eu acredito. Então, você hiperespecializar e deixar de fazer o básico do que a gente fez um juramento, que é essa medicina preventiva, peraí, quem tá comendo bola é o profissional, não é a paciente que tá desinformada. E aí eu parei para pensar, por que eu não posso intervir além do Papa Nicolau? E passei a trabalhar assim. Passei a trabalhar o que eu sabia de clínica médica, ginecologia e tudo mais que você vai juntando na bagagem e intervir naquele dia da consulta ginecológica indo além. Uhum. E eu vi que isso foi fazendo diferença para minha paciente. E aí eu precisava me especializar mais. E aí foi quando eu entrei em longevidade saudável, endocrinoginecologia, que também é uma especialidade clínica dentro da ginecologia, um pouco de nutrologia, reposição hormonal, que quando eu comecei a fazer reposição hormonal de verdade, né? O que eu sei de verdade, reposição hormonal. Quando eu comecei a fazer reposição hormonal de verdade, há 8 anos atrás, ainda tinha mais tabus, barreiras e questionamentos e desinformação em cima desse assunto. Se hoje tem, Eu já ia falar isso. Se hoje já é um pense. assunto que você. Será? Imagina. Pense 8 anos 8 atrás. anos, né? Mas foi o que eu vi. Eu vi que, dentro dos pilares de prevenção que eu poderia atuar, reposição hormonal era indispensável. Gente, eu já quero marcar minha consulta. Já tô assim, desesperada aqui. E reposição hormonal é indispensável. Por quê? Muito simples, não precisa ser médico para entender. Nós somos hormonais. Uhum. Você nasceu a partir de uma ovulação, de uma fecundação, de uma gestação, de um parto. Tudo isso foi hormonal. Aí a gente cresce, menininha, tem a puberdade, isso é hormonal. Tem a primeira menstruação, a gente é capaz de ovular, de engravidar todos os meses. Tudo isso é hormonal. E pense bem, o auge da sua vida saudável, não estou considerando nenhuma intervenção médica. O auge da sua vida saudável é dos seus 18 aos seus 38, que é o auge da sua produção hormonal fisiológica. Você não está repondo nada, é seu corpo produzindo. Aí você vem me dizer que quando os hormônios caem e a gente envelhece, não tem nenhuma ligação uma coisa não com tem a nada outra. pra fazer. Quando eu fiz um curso muito importante de reposição hormonal com o Dr. Elcimar Coutinho, que ele foi o brasileiro que inventou implantes hormonais e lançou isso para o mundo. Um grande cientista brasileiro. Ele não estudou isso no Brasil, ele teve que ir para a Universidade de Miami para isso e voltou para o Brasil, para Salvador, com a tecnologia. O Dr. Elcimar, ele fazia uma pergunta na abertura do curso dele, ele dizia assim: vocês acham, qual é a ordem? O ovo ou a galinha? Vocês acham que os hormônios caem, aí a gente envelhece? Ou vocês acham que a gente envelhece, aí os hormônios caem? Quem você acha que vem primeiro? Quem vem primeiro é a queda hormonal. O teu envelhecimento é consequência da sua queda hormonal. Então, se eu posso repor o que o seu corpo produzia, eu vou estar freando seu envelhecimento. É muito óbvio. Acabou o podcast, a gente tá indo pra uma consulta agora. Giovana, quando a gente conversou a primeira vez, mais tempo, né? Porque a gente já teve o prazer de se encontrar em várias situações aí. Mas quando a gente teve a nossa primeira conversa, assim, que foi no almoço, você me falou um negócio que me chamou muita atenção, que foi: Darla, eu tenho muitas pacientes como você. Mulheres que trabalham muito, que são super produtivas. Super mulheres. Super mulheres. Eu acho que é quase que uma extensão ali Sim. de nós, mulheres, né? Mães, e que estão aí no auge das carreiras e querendo crescer ainda mais e buscando, mas que já conquistaram várias coisas. E essa mulher, às vezes, tem efeitos colaterais dessas escolhas de vida que ela nem sabe que estão ligadas a essa parte da saúde da mulher. Isso. Então, coisas que você trouxe agora, como o sono, como o envelhecimento, e aí a gente começa a sentir umas coisas assim: nossa, isso aqui funcionava super bem até ontem, aí de repente, e não é de repente, Não, né? nunca é de Nunca repente. é de repente, né? Nunca. Agora, olha pra uma mulher com esse perfil,
que é o perfil médio aqui do meu público também, das minhas clientes. O que a gente tem que fazer hoje? Conheci a Giovana hoje, para nós como pacientes, doutora Giovana. Uhum. Conheci a doutora Giovana hoje. O que eu tenho que fazer que eu não tô fazendo ainda? E olha que eu não sou uma pessoa sedentária, eu faço atividade física, não como tão bem assim, confesso, porque dou umas esquecidas de comer. Mas além do óbvio, que é comer bem e fazer atividade física, o que eu não tô fazendo? O que eu não tô olhando? O que eu nunca me atentei para? Além dos hormônios, que já é um primeiro alerta aí. Sim. Bom, isso que você falou, básico, eu vou repetir, porque eu não posso não repetir. Sim. Então, sim, se alimentar de forma saudável, ter acompanhamento nutricional, Uhum. fazer atividade física que você goste, que te construa massa muscular, não é andar na esteira, não é só fazer corrida, não é só pedalar. Tem que puxar ferro e pegar músculo mesmo, essa é a nossa base, sustentação. Fazer a reposição hormonal, que é um dos pilares que ainda para algumas pessoas vai ser novidade, mas eu já sei que hoje para muitas mulheres não é. Uhum. E a reposição hormonal, ela é uma reposição. É o que você produzir, você não produz mais. Isso pode acontecer aos 35, aos 38 e aos 50 e aos 60. Então, o não óbvio, entender o que você precisa repor antes de chegar na menopausa. Não espera o marco. Não espera, estou 1 ano sem menstruar. Olha, menopausei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque esse meio tempo entre você ter o diagnóstico temporal da menopausa, que é 1 ano sem menstruar, e decidir fazer alguma coisa, você já teve consumo de massa muscular, de massa óssea, de massa encefálica, que é cérebro. É hormonal também. Você provavelmente já perdeu algumas oportunidades, provavelmente você já perdeu alguns contratos, algumas reuniões, algumas palestras, dinheiro, porque você tá com a memória prejudicada, com brain fog, dormindo mal, acordando mais tarde. E aí, se é uma fase que você tá disputando um cargo de CEO, de presidência, de seja o que for, assim, muito importante, e tem um homem competindo com você, o seu brain fog vai fazer você ficar para trás dele. Não é justo, mas é fisiologia. Então não espera não, tá mal, com fogacho, calorão, sabe? Para pensar assim, o que eu vou fazer? A reposição hormonal, ela pode ser bem-vinda desde os 35, a depender do que você precisa. Porque também, Darla, a gente fala de reposição hormonal e a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o quê? Testosterona, estradiol. Ficar com a voz grossa. Olhe lá, uma progesterona. Muita gente nem sabe por que a progesterona é importante ainda, mas vem na cabeça das mulheres, principalmente, a necessidade de repor esses 3 hormônios sexuais. Eles têm funções além da sexualidade, mas eles são classificados como hormônios sexuais. Testosterona, estradiol e progesterona. Ninguém falou do cortisol, que se equilibra com a melatonina e os outros neurotransmissores. Ninguém fala da insulina, hormônio, que quando você é menopausa, você tem uma tendência a cair na resistência insulínica, por isso a dificuldade de perder peso e o acúmulo de gordura abdominal. Gente, eu tô com vontade de chorar. Gente, eu só tô dando umas notícias. Daqui a pouco eu vou dar as boas notícias. Não, mas é muito importante. A gente precisa fazer desse assunto um assunto na mesa de todas as rodas de amigas, de todas as rodas de executivas. Sim. Tantas amigas minhas que eu vou mandar o podcast. Houve um minuto tal, porque era daquilo que a gente tava falando naquele dia. Sim. Isso é importantíssimo. Muito importante. TSH, um hormônio tireoidiano, a nossa glândula mais sensível. Ela é a tireoide é a nossa glândula canceriana. Ela chora por tudo, ela se comove por tudo, ela tenta ajudar todo mundo. E na menopausa, ela tenta ajudar o coitado do ovário que tá falhando, mas ela não consegue. Óbvio que ela não produz a mesma coisa que ele. Aí você entra no hipotireoidismo subclínico da menopausa. Então, é um conjunto de hormônios, não é só hormônios sexuais. A gente tem que desfazer esse tabu e entender a importância da orquestra, que são nossos hormônios, tocando juntos em harmonia para isso. E hoje, pelo estilo de vida, respondendo a tua pergunta, mulheres hoje, no auge da produção laboral, terminando uma pós-graduação, pós-doc, já formou, tá tendo filho, dos 30 aos 40 anos, tem déficit de neurotransmissores, tem o cortisol lá em cima, às vezes a testosterona dela tá linda, mas e o resto?
E aí é válido uma reposição também. Então, o que eu falaria para as mulheres fora da caixa é: procure um acompanhamento para entender o que te falta hoje. Não é para sua vida ficar mais fácil, nem para você fazer menos coisa. É para você lidar com o ritmo e o estilo de vida que você escolheu para você. E tá tudo bem, parabéns para você. Porque a sua régua de performance é diferente da régua de performance da sua avó e da sua mãe. Para minha avó, performance era conseguir criar os 10 filhos, amamentá-los, todo mundo entrar na faculdade, ter janta e roupa limpa. E tá tudo bem, ela foi feliz assim. A minha mãe já tinha isso, mas fazer uma faculdade, porque ela tinha que ter um diploma, a geração dela já tinha, trabalhar para ajudar a sustentar a casa junto com meu pai, e no final do dia ter a roupa lavada, a compra feita. A minha régua de performance é outra. Eu vou para fora do Brasil, eu dou aula em congressos internacionais, eu falo 3 línguas, eu opero pessoas. E eu tenho meus 2 filhos para gente. criar. Pelo amor de... Eu só não vou levantar pra aplaudir aqui de pé, porque realmente vai bagunçar aqui o microfone. E assim, sensacional! não estou me vangloriando de nada. E nem menosprezando E nem outras menosprezando. realidades, mas parabéns por Entende? honrar as suas escolhas. Exato. Acho que é isso. E as mulheres que eu atendo hoje, a régua delas não é a da minha avó. A tua régua não é a da tua mãe. A tua régua é a tua. É muito mais parecida com a minha, porque a gente está vivendo os mesmos tempos. E é lógico que isso vai exigir da gente, é lógico que a gente vai estar sempre mais cansada. A nossa autocobrança é muito maior, mas é a nossa vida. E aí, vai ficar mais fácil? Não. É você que vai ficar mais forte para ela. Entende? E que entende que precisa de alguém cuidando disso. Nossa, maravilhoso. Quando você fez a introdução do podcast, eu lembrei muito do meu vô. Meu vô foi o maior empreendedor que eu já conheci e ele sabia escrever o próprio nome. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, só isso. E o meu vô, lógico que ele não teve nenhum cuidado com a saúde, ele não fez musculação, ele não repôs as vitaminas, o complexo B, nada. Ele viveu a vida e viveu até os 93 anos. E o meu vô terminou a vida com dinheiro e sem saúde nenhuma. E a gente, se parar para olhar nossos antepassados, você vai ter muitos que juntaram dinheiro, patrimônio, terra, recurso, seja o que for, e infelizmente terminaram a vida sem curtir o patrimônio que eles juntaram. Porque não é só sobre juntar dinheiro. Até porque, conforme a gente vai trabalhando, estudando, auge dos 30 anos, 40 anos, juntando patrimônio, investindo e tal, quando você chega naquela fase que você tem o dinheiro que você programou para usufruir, se você não tiver saúde, esquece. Exato. E ao passo que, se você tiver saúde e um tantinho de dinheiro, você termina bem. Entende? Como a saúde Sim. é um recurso findável, Sim. mas que você pode investir, assim como você investe numa carteira, Sim. enfim, para ter reserva de saúde. Sim. Nossa, perfeito. E quando eu pensei com meu time aqui na primeira temporada do programa, claro que são assuntos que são pertinentes para mim, na pessoa física, né? Que são coisas que eu quero conversar. E eu já te falei isso, eu tô muito nesse momento, né? Aos 41, de pensar, tá, quais são as escolhas que eu tenho que fazer agora para que eu me orgulhe tanto da próxima metade da minha vida, dos próximos 40, 50 anos, como eu me orgulhei do que eu construí até agora. Mas agora eu preciso de ferramentas diferentes. E eu posso fazer escolhas diferentes também. E preciso fazer escolhas diferentes, que é muito do que a gente tem conversado. Mas ao mesmo tempo também, para além do meu interesse pessoal, como é que eu consigo levar mensagens que o meu cliente precisa realmente ouvir também? Sim. Como a gente consegue trazer temas relevantes e pertinentes que façam as pessoas refletirem? Porque se a gente conseguir que 20, 30, 40 mulheres escutem isso e tomem uma primeira decisão de mudança, porque acho que a mulher cai muito nesse lugar de, e você falou muito, né? A gente cuida de todo mundo, a gente cuida dos ascendentes, a gente cuida dos descendentes, a gente cuida do colega, a gente agrega, a gente faz tudo. Mas quem é que tá cuidando dessa mulher? Quem é que tá mantendo
essa orquestra, como você bem disse, funcional. Sim. E tá tudo correlacionado, do mesmo jeito que a reserva financeira ela precisa ser ponderada para você chegar lá na frente, podendo manter o seu poder de escolha. Se quero viajar, se quero ficar, se quero fazer um outro curso, se quero fazer uma transição de carreira, se quero, enfim. A saúde, a reserva da saúde precisa ser um tema que a gente está discutindo agora. Porque lá na frente realmente pode ser tarde demais. Pode ser aquilo do. Agora eu fiquei com uma condição, que é uma condição que eu vou ter que lidar, mas se eu tivesse sido um pouco preventivo e olhado isso com mais calma, com mais carinho, com mais empatia pra mim mesmo, e separado tempo pra mim, e Isso. escolhido profissionais que tenham também essa visão, porque Sim. eu acho que também fazendo a correlação com o mundo financeiro, a escolha de quem tá ali do seu lado para acompanhar essa jornada vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E a gente precisa. Eu tenho a minha nutricionista. Eu sei comer? Eu sei suplementar? Sei. Mas eu tenho a minha nutricionista. Ter profissionais que te guiem, sabe? Que torne isso mais fácil. Até porque também as coisas se atualizam tanto. Às vezes, hoje, um suplemento que era importante deixa de ser, entra outro em jogo. A ciência está descobrindo os peptídeos que vão assim, revolucionar a nossa vida. A gente vai passar a ser centenário facilmente depois dessa atual revolução da medicina peptídica. Então, você tem que ter um profissional que esteja atualizado nisso e você não precisa se preocupar e guie você. E aí a confiança é fator fundamental, né? Criar esse relacionamento, né? Com os nossos pacientes e clientes, né? No meu caso. Exatamente. E por que você acha que tantas mulheres aceitam sintomas que não deveriam aceitar? É falta de empatia consigo mesma? É falta de conhecimento? É um misto de tudo isso? Tem algum outro fator? É um misto de tudo isso. As mulheres, na verdade, a gente é acostumada a aguentar, aceitar, desde Homo sapiens sapiens, né? A gente tá sempre levando, aguentando, levando nas costas. Tem uma imagem na internet que é uma mulher com uma cesta gigante nas costas e abaixando para pegar o filho no chão. É isso. Eu acho que é um pouco primitivo, divino, não vou trazer tanto holístico para isso, mas eu acho que a gente tem uma obrigação genética de estar dando conta de tudo. E essa geração agora, eu vejo, é que está abrindo os olhos para eu tenho que dar conta de tudo que eu quero dar conta. Que eu quero dar conta, não que a sociedade quer, que o meu casamento quer, que a minha empresa quer ou que qualquer regra geracional me impôs. É o que eu quero dar conta e escolher. Então, quando você tem essa autoconsciência do teu corpo, das suas capacidades, de onde você chegou, das suas habilidades e daqui onde você tá para onde você quer ir, fica menos pesado. E não necessariamente porque você tá carregando menos coisa. Você entende isso? Às vezes você tá carregando mais coisa, mas é o que você queria. Entender o que é importante. A atividade física. Para você explicar pro seu cérebro que a tua vida não é fácil, que você se supera. Se você se supera ali no leg press, você se supera na reunião, na empresa, no centro cirúrgico, na aula, seja onde for. Entender que a suplementação é quem está trazendo subsídio, matériazinha-prima para o seu corpo continuar produzindo o que ele produzia a vida toda. Mas não está tão fácil assim mais. E entender que também, e eu falo isso é difícil até para mim como mulher, que os seus tempos de pausa, seus tempos de descanso são tempos de reparação. A gente não pode estar só tentando construir. Chega um momento que tem que parar, reformar, botar um reboquinho, reestruturar a casa, abanar os tapetes, respirar e depois seguir. Então eu acho que a gente agora está lutando um pouco contra uma vontade primitiva de estar dando conta de tudo, que a gente sempre deu, e trazendo consciência para o cuidado da saúde. Eu vejo assim. Sim. E olha, te falo, esse não foi um tema sempre importante na minha cabeça. De verdade.
Porque, desculpe, você sempre achou natural ter que dar conta. Não, Era exato. natural ter E que aí sair do cê- recanto, ter que ser é diferenciada, ter que se isso. destacar. Era natural. E aí você vai, as coisas vão acontecendo, a maturidade vai chegando, a maternidade chega. Eu tive a Júlia com 35. E aí eu escolhi ter a minha filha e voltar dessa licença maternidade com uma marca pessoal fortalecida em habilidades que eu não tinha e que eu entendia que para dar o próximo passo de carreira eu precisava ter. Então, a minha filha, com 1 mês, eu tava na Universidade de Stanford. Era pandemia, então era tudo remoto, mas, gente, só quem pariu sabe o que é um bebê de 1 mês. Nossa Senhora. E assim, a chegada da minha filha, com uma série de coisas. Eu voltei pro Brasil e depois assumi a empresa. Já vinha nesse processo de ir assumindo várias coisas, mas assumi de fato a empresa nesse período, né? Da volta pro Brasil. Júlia com 2 anos e ela tem 5 anos agora. E aí fiz 40 anos. Olha, minhas fichas caindo. Fiz 40 anos. Fiz um monte de projeto incrível. E a gente, no começo da nossa conversa, antes da gravação começar, a gente falou sobre intencionalidade, porque é uma coisa que eu trago muito, né? Por ter muita consciência de que a gente não consegue abraçar tudo. Então, o que eu quero realmente abraçar? Você está escolhendo. Escolhendo. Você pode escolher abraçar 1000 coisas, mas você escolheu E as não 1000. porque foi uma imposição, e não porque era o esperado para ser feito, e sim porque você tomou conta do teu processo decisório. Exato. Mas esse tema da qualidade das escolhas, do tempo, essa visão de eu preciso cuidar do que é primordial e que só eu posso cuidar, ela veio chegando nos últimos anos. E talvez esse despertar de ter tanta gente dependendo de mim, e que eu falo é uma empresa com 80 profissionais diretos, se for colocar os indiretos, vai muito perto das 100 pessoas, são 100 famílias. É a minha família, é a minha filha. E eu penso muito quando eu penso na Júlia, eu penso assim, eu não sei quanto tempo eu vou ter com ela. Uhum. Então eu preciso que, caso aconteça alguma coisa comigo, que ela tenha tido o máximo de ferramentas emocionais. Sim. Que eu consiga passar para ela Perfeito. crescer uma pessoa funcional. Então, esse tema tem entrado tanto na minha pauta, nas minhas rodas de conversa, nas escolhas da VLG, de que posicionamento a gente vai construir, porque se eu tô passando isso como uma mulher de 41 anos, quantos outros clientes estão exatamente no mesmo momento? Exatamente. Você falou sobre a maternidade e a mudança que a maternidade trouxe para você. Eu vou te falar uma coisa. Eu fui obstetra por 5 anos. No começo da minha carreira, eu fiz obstetrícia. E fiz obstetrícia no hospital público, que era referência em alto risco. Em 12 horas de plantão, a gente tinha 12 partos. Era uma produção em série. Então, eu vi muitas mulheres renascerem a partir da maternidade. Uhum. É como se fosse um segundo nascimento. E nenhuma escola de gestão, de liderança, seja o que for, vai ensinar você sobre priorização de tempo igual a maternidade. É isso aí. E é uma escola que é assim, não é uma aula por semana, é um tsunami, é uma imersão muito louca, que você, em uma semana sendo mãe, você já deu outro sentido para sua vida toda. Não é só sobre ter uma criança que depende de você, óbvio, gente. Você já deu outro sentido para logística da sua vida toda. Sim. E eu tenho 2 filhos, tenho um de 6 e um de 1 ano e meio. E os meus maiores momentos de criatividade e ascensão profissional foram após os meus 2 puerpérios. Que é uma coisa que eu vejo que, comparando gerações, também mudou muito. O puerpério para minha avó, para minha mãe, era um momento assim de reclusão, não tomava banho, não falava com ninguém, não saía de casa, tal. Os meus puerpérios foram momentos em que eu aproveitei que eu tinha aquele momento com o meu filho e eu estava dedicada a ele, cuidando dele, e eu fui repensar a minha vida. Uhum. O meu dia a dia, onde eu estaria, onde valia a pena estar. Porque quando só era Giovana, se eu fosse convidada para um evento, que eu ia chegar lá, não ia sair de lá
tendo me acrescentado nada, nem ninguém. Nossa, Beleza, era só total. isso. Agora, estar num evento hoje às 8 horas da noite é não estar colocando meu filho para dormir. Tem que valer muito a pena. Tem que valer Tem que muito a valer muito a pena. pena. Porque ele só vai ser bebezinho e eu vou colocar ele pra dormir por 1 ano, 1 ano e meio. Depois eu nunca mais vou ter esse tempo, Darla. Uhum. Você sabe como é. É, Eles escorrem entre os nossos dedos, é. né? E você olha pra Júlia hoje, já não é aquela bebezinha. Aí você olha pra ela amanhã, ela já tá com uma frase diferente. Eu olho pro meu filho de 6 anos hoje, quando eu vou trocar ele, eu penso, que pé é esse? Era um pezinho gordinho, era uma ontem. bisnaguinha, agora ele está calçando 31, eu calço 37, tá muito perto. Então, assim, escorre pelos meus dedos a infância dos meus filhos. Então, trabalho, você não escorre pelos meus dedos. Enquanto eu quiser e eu estiver ativa fisicamente e cognitivamente, eu vou ter trabalho, inclusive cada vez mais melhor, porque eu tô adquirindo sabedoria e experiência. Daqui 10 anos eu sou uma médica melhor do que eu sou hoje. Agora, daqui 10 anos eu não tenho meu filho criança mais. É isso aí. Talvez eu não tenha meu filho nem em casa mais. É, né? Então a maternidade traz pra gente esse amadurecimento de o que é que vale a pena na sua vida, querida. Nossa, total. Não é? Eu assino embaixo, porque é exatamente isso. Inclusive, eu sou conhecida por ser muito exigente, né, nas entregas, assim, então meu padrão de qualidade é muito alto. O meu time, eu falo que eles sofrem com isso, mas crescem muito com isso também. Uhum. Se você tá sob gestão de uma pessoa que tanto faz qualquer entrega, você não vai se desenvolver nunca, e aí se fosse. A não sei que você realmente queira isso, né? Queira essa comodidade, mas para quem quer crescer, trabalhar com um padrão elevado de qualidade e de expectativa, isso e crescer faz muito bem. Mas a única coisa que realmente me irrita é que me façam perder tempo. Você pode trazer qualquer problema, deu errado. A gente ia fazer isso aqui, mas aí não deu certo, vamos fazer um plano B. Pra mim tá tudo certo. A gente chegando numa entrega no padrão de excelência que eu quero, o como eu pouco vou. Concordo. Assim, e falo isso muito, até pro meu time, assim, eu lido com problemas multimilionários. Então, meu dimensionamento de problema, ele é muito elástico. Eu vou ter a mesma calma para um problema multimilionário e para um problema no áudio do podcast. Mas não me faz perder tempo. Porque aí vem a leoa. Eu não tenho um pingo de tolerância. Eu vou te contar uma história. Eu tenho uns modelos de reunião dentro da empresa. Eu sou super contra a reunião desnecessária. Então, se pode ser um e-mail, uma ligação, vai ser um e-mail, uma ligação. E aí eu tenho uns modelos de reunião que são chamados pit stop, que geralmente tem 20 minutos, às vezes meia hora, dependendo do tamanho do time. Tem reuniões maiores de planejamento, tem offsites, que a gente tira um período inteiro, e aí tem uma pauta muito bem organizada e tal. E acho que um dos méritos que eu tenho na gestão da empresa foi ter trazido o conceito de pontualidade. Porque eu sempre falo pro meu time, se eu consigo organizar minha agenda com a quantidade de coisas que eu tenho, você vai me convencer que você não consegue organizar a sua? Sou eu com as minhas pacientes. Não chega falando que você não consegue treinar e fazer dieta. Olha a minha vida. Não, inclusive, vamos falar disso. Ah, cara, fofoca. Vamos falar disso. Porque você tem 2 filhos. Não, conclui a reunião da leoa. Deixa eu te contar. Aí entro numa reunião da diretoria e era um dia que eu não tinha um respiro de agenda. E aí, se eu atraso a primeira, você sabe como é que é com o paciente, né? Exato. E aí, eles ficaram presos numa reunião anterior, que eu não tenho nada a ver com isso. E entraram, e era uma reunião da diretoria, entraram com 10 minutos, e era uma reunião de 20. Falei, bom, temos 2 opções, vocês diminuem a pauta, ou vocês terminam a pauta sem mim. Porque no horário exato que eu marquei pra sair, eu vou sair. E geralmente eu nem espero. Se é uma reunião de pit stop de 20 minutos, 30 minutos, a pessoa atrasou 5. Numa reunião de 15, você perdeu 1/3 da reunião. Sim. A gente não vai conseguir bater tudo. Então eu só não espero. E aí, com isso, eu fui vendo também que a gente tem o poder de digitar como a nossa agenda vai ser. Que a gente vai dando os limites para as pessoas, que a gente treina as pessoas a nos tratar como a gente precisa e quer ser tratado. Se você tá disponível o tempo todo, tá o tempo todo esperando, não, tá tudo bem, não, vamos dar um jeito e tal. Não, as pessoas nunca vão respeitar a sua agenda. E aí você atrasa pra pegar o filho, e aí tanto faz você tá naquele evento como não, e mesmo assim te falam pra ir porque é super importante, e você descobre lá que não é importante. Então, essa maturação nossa como ser humano que a maternidade traz, porque é isso, é um furacão de fato, né? E aí você falou uma coisa linda, assim, do como o puerpério trouxe a tua... Eu só tenho uma filha, né? Então,
A minha experiência foi exatamente igual nessa uma filha. Que depois da Júlia, eu virei uma mulher mais potente em tudo que eu faço. Se eu já escrevi, eu lancei 2 livros. Se eu já tinha um posicionamento digital, eu transformei isso num negócio. Foi tudo, assim, exponencial. Mas se é lindo ver uma mulher se tornar mãe, é mais lindo ainda ver uma mãe voltar a ser mulher. Ser mulher. Se reencontrar Aham. com ela através da maternidade, não é apesar da maternidade. Porque você virou mãe, não tem como aquilo virar uma caixinha separada, né? Isso tá em você. Uhum. Mas a gente quer muito entender, porque você é isso, assim. Eu te vejo em todos os lugares. Você tem a clínica, você atende em outros lugares, você palestra internacionalmente, é super demandada. Sei que tem uma lista de espera de paciente, que é super disputada a sua agenda. Tem 2 crianças. É uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, tá, gente? Não é Não, só no aí Instagram. Aí são seus olhos. Não, são meus olhos, sim, mas é verdade. Eu sou bem criteriosa com essa história de beleza. Belíssima, no shape, maravilhosa. Conta pra gente, porque agora eu vou só anotar, né? E aí? Olha, é aquela pergunta que a gente escuta, você também Como muito. dá Como é que conta, você né? dá conta? A resposta é assim, gente, é minha vida. Se eu não der conta, quem vai Quem dar? vai dar? É a minha vida, são as minhas escolhas. Então, se eu não der conta. Mas se você olhar assim, fotos, enfim, minhas, antes de ser mãe, eu não tinha o shape que eu tenho hoje. Eu era mais jovem, eu tinha mais tempo. Eu não tinha meus filhos, enfim, não tinha a carga de trabalho que eu tinha hoje, a responsabilidade, o nome que eu tinha hoje. E eu não tinha o shape. E eu, sinceramente, acho que eu sou mais bonita hoje do que naquela época. Não acho que eu seja linda. Estou comparando eu hoje com 10 Não, anos gente, atrás. ela é linda na câmera e ao vivo, tá? Cara da Renata. Só pra saber. Então, o que eu penso? Eu penso que o tempo que eu tinha há 10 anos atrás para ter o shape era maior do que o tempo que eu tenho hoje. A saúde que eu tinha 10 anos atrás era maior, era mais jovem. A carga de trabalho era menor, então eu tinha mais tempo, eu tinha menos estresse, eu conseguia dormir até meio-dia, no sábado e no domingo, se eu quisesse. Era uma vida muito mais privilegiada, muito mais confortável. Só que era uma vida que não me instigava a manifestar o meu melhor. Tava tudo muito bem. Tava tudo muito fácil. Gente, que incrível isso. O trabalho, a residência médica, o serviço militar, as horas de plantão, obstetrícia de alto risco. Depois vieram os meus filhos. Cada passo foi me mostrando que o tempo era o mesmo, porém mais ocupado e que eu tinha que ser melhor. Então, o que mudou foi a minha necessidade de usar as mesmas 24 horas para ser cada vez melhor. Senão o quê? Ia ser ladeira abaixo? Não, nossa vida é para ser ladeira acima, em todos os sentidos. Então, hoje eu tenho os 2 filhos, eu tenho menos tempo, eu trabalho mais, estou inaugurando uma clínica, vai ter a outra, eu viajo lá, mas eu não me despriorizo no meu exercício físico, é a primeira coisa do meu dia. Às vezes eu durmo menos, sim, mas eu vou ter que abrir mão de alguma coisinha. Uhum. É puxado? Agora, se não, porque eu quero dormir até 9 horas da manhã, esquece, não vai treinar. E não vai ter o shape. Eu atendo até 4h30 da tarde, porque eu tenho que chegar em casa enquanto ainda é dia para eu ver meus filhos e passar o final do dia com eles e ter um momento com eles antes da obrigação, janta, sono e põe para dormir. Porque se eu só chego em casa às 7 horas da noite para dar janta e botar para dormir, eu vou viver no looping da maternidade por obrigação. Não é só isso. Lógico que tem obrigação, igual o trabalho também tem, mas a maternidade tem uma parte tão prazerosa que você só consegue viver se você dedicar também tempo de qualidade para isso. Então, organizo a minha agenda de trabalho para eu chegar mais cedo em casa. E organizo a minha agenda com os meus filhos para eu poder estar em um evento hoje, outro amanhã. Foi só organização de tempo para ser uma versão cada vez melhor de mim mesma. Não estou me comparando com ninguém. Eu vejo mulheres que eu olho e eu penso, meu Deus do céu, como que ela dá conta? Como que deve ser a agenda? Meu sonho, conversar com a secretária dela para saber o schedule, assim, o que ela faz de 7h15 a 7h30, para ver se eu aprendo alguma Pra ver coisa se eu pego com isso. alguma boa Porque ela prática, faz muito mais né? coisas do que eu. E as minhas pacientes hoje, a mulher que ela vem numa consulta comigo, e ela já me conheceu pelo Instagram ou por outras pacientes, Darla, ela não tem coragem de abrir a boca para dizer, não consigo fazer dieta, não.
Porque eu vou olhar pra cara dela e vai falar, tá, conte-me mais sobre o seu dia. Deixa eu te contar sobre o meu. E eu consigo fazer a dieta. E eu não sou melhor que você. Você também consegue. Mas é isso, foi basicamente isso. Entender que eu tinha as mesmas 24 horas, mas eu queria ser melhor. Nossa, gente, é incrível, assim, não tem nem o que complementar. Acho que vale a reflexão, e eu amei uma fala, depois eu vou até pegar essa aspa tua no corte, assim, porque eu acho que é bem interessante. A escolha de potencializar quem você já é isso que ninguém faz por nós. Porque a gente vai estar cheio de desculpa válida. O tempo todo. No primeiro livro eu falo muito, meu primeiro livro tem um capítulo sobre as desculpas válidas. E por que elas são válidas? Não, realmente eu tô cansada. Mas e aí, você vai não fazer atividade física? A resposta pro teu cansaço é não se cuidar? Realmente eu estou muito ocupada, mas e aí, quem vai conseguir organizar essa agenda pra você se você não fizer? Eu falo muito sobre isso, porque eu fiquei muito boa em planejamento e gestão de tempo e de agenda, porque eu não tive outra opção. Ou eu fazia isso, ou eu iria realmente pifar. Chegou um estágio da minha vida, da minha carreira, que eu estava tão no piloto automático, mas tão no piloto automático, mas tão fazendo tudo que todo mundo esperava que eu fizesse. E muitas vezes, não era nem o que as pessoas esperavam que eu fizesse, é o que eu achava que elas esperavam. É um rolê mais profundo ainda. Muito, porque assim, qual a expectativa que eu acho que o outro tem sobre mim? Isso é uma prisão. Mas muito. E aí, quando você se liberta disso, e aí você entende, o que eu quero? O que é importante pra mim? Porque independente dessa resposta, do que é importante pra você tem que estar funcional. Você tem que estar bem. Então, pra vocês que estão assistindo e ouvindo a gente, o que pode até mudar, mas o como vai passar pelos mesmos fundamentos. Porque se você, mulher, resolveu, porque faz sentido, ou por falta de opção, ou por opção, que você vai maternar 100% do tempo, que tipo de mãe você vai ser? Disfuncional, que não vai se cuidar, que não vai estar feliz consigo mesma, que vai estar adoecendo? Para aquelas mulheres que nem querem saber de maternidade, que também é uma escolha muito válida, que tipo de profissional você vai ser? A super estressada, que come mal, que faz tudo... Quem que você vai... Como que você vai viver os seus dias? A Cris Junqueira, que é CEO fundadora do Nubank, que hoje em dia tá tomando conta da expansão do banco nos Estados Unidos, ela fala muito sobre isso, assim, felicidade não é a linha de chegada. Porque a linha de chegada a gente tá sempre empurrando. Você teve uma clínica, agora você tá abrindo outra. Sim. Aí daqui a pouco é um outro projeto, é um outro negócio. O chegar lá, a gente que é alta performance, tá sempre empurrando. O lá tá sempre mudando. Mas a felicidade, ela tá em como você decide viver os seus dias. E isso, só a gente tem poder de mudar. A felicidade tá em como você decide viver os seus dias e a longevidade também. E a longevidade também. Não acha que é porque vai fazer uma bateria de exame uma vez por ano e sei lá, vai usar por 2 meses eu tomo minhas vitaminas e eu vou no médico e tá tudo bem, e passar 10 meses do ano não sustentando isso ou não priorizando a sua saúde. A longevidade que você espera ter aos seus 95, 102, 115, porque é aí que nós vamos chegar. Ai, que fantasia. Não, é aí que nós vamos chegar, normalmente. Nossos filhos, Júlia, vai viver 130 anos. E olhe lá. Então, para você chegar aos seus 95 com longevidade, você vai conseguir com atitudes que você tomou hoje, nos seus 41. Entende? Até porque, fisiologicamente pensando, tem coisas que você vai construir hoje que você só pode construir hoje. Com 70, 80, você vai manter. Sim, olha, é isso. Mas você só pode construir hoje. E outra coisa sobre longevidade também. Você esperar longevidade, viver mais e melhor de uma vida que não faz sentido nenhum, não te dá prazer nenhum. Ah, eu quero viver mais e melhor pra quê? Pra eu continuar trabalhando 100 horas semanais, dando 3 plantões por semana, vendo meus filhos só no sábado. Não viva mais não. Então você tem que ter escolhas hoje, ter um ritmo hoje, que é o que faz sentido, viver mais tempo pra ele, por ele, né? Entendeu? E outra coisa que eu penso, Dala, sempre produzindo. É muito comum a gente ver na medicina pessoas, homens e mulheres, que foram absolutamente produtivos a vida toda. E aí chega numa situação de uma aposentadoria ou uma doença que faz ele parar.
e a pessoa simplesmente acaba. Ela Uhum. para de produzir criativamente falando, ou Uhum. manualmente falando, Uhum. dependendo do que ele faz. E dali 1, 2 anos, vem demência senil, um infarto, alguma coisa. Isso não é coincidência, não. Então, a gente tem que estar sempre colaborando para algo. Ou ensinando, ou servindo, ou participando, porque isso também é um pilar de longevidade. Nossa, é fantástico. Incrível você trazer esse assunto. Eu tive recentemente uma conversa com uma colaboradora na empresa e eu falei muito sobre isso com ela, no sentido de o líder, ele tem que estar vocacionado a servir. Porque a gente vê o palco, do título, do cargo, dos aumentos de salário. Então, é legal esse caminho por esse lado, mas a premissa básica de um líder é o serviço. Senão você não é um bom líder. Exato. E aí eu fiquei muito tocada e transcende muito a sua verdade, porque não é a primeira conversa que a gente tem sobre o tema. É claro que hoje eu tô tendo o prazer e a sorte de estender um pouco mais, e será a segunda de muitas oportunidades que a gente vai ter, eu tenho certeza. Mas transcende no seu olhar, na sua emoção, quando você fala da sua vocação, porque isso tá na decisão do como fazer. E eu tenho a mesma emoção pelo meu trabalho no mercado financeiro. E isso tem a ver com a vocação para servir, para cuidar. E que a gente consiga, de alguma forma, inspirar pessoas que talvez estejam vivendo de forma frustrada nas suas profissões, a sentarem e avaliarem se você está na profissão certa realmente. Exato. Porque é lindo a gente deixar os nossos filhos para fazer algo que nos motiva tanto. Só vale a pena se for assim, porque senão realmente a conta emocional não fecha. Exatamente. Você sabe que uma vez eu estava saindo foi a Expert, que é o maior festival de investimentos do mundo, e logo depois, assim, imediatamente eu ia de São Paulo pro Rio, pra Bienal do Rio, porque o meu primeiro livro ia ter uma tarde de autógrafos lá. E pra qualquer escritor, a Bienal é, assim, é o Tudo. Oscar, né? Aham. Assim, nossa, chegamos aqui. E eu lembro, minha filha tava bem pequenininha. Ela não tinha 3 anos. E ela me viu com a mala e ficou, mamãe, você vai viajar, sabe? Aquele choradinho, assim. E eu quase caí na história de falar pra ela, ai, mamãe não quer ir, mas a mamãe vai. Mas veio aqui, né? E não é verdade, eu queria ir. E aí eu lembro dessa cena, ela era muito pequena, eu sei que ela não entendeu o sentido de cada palavra, mas ela entendeu a emoção que eu tava comunicando pra ela ali. Eu abaixei da altura dela, peguei a capa do livro, mostrei a minha foto da Carol, porque é um livro que eu escrevi com uma outra autora, e falei assim, mamãe tá indo fazer uma coisa muito legal, 2 coisas muito legais, e eu vou ficar morrendo de saudade de você, mas a mamãe quer muito ir, e vai ser muito especial. E quando eu voltar, eu vou ter um monte de história legal pra te contar. Perfeito. Porque aí a gente não passa para os nossos filhos uma relação de culpa Com o trabalho. com o trabalho. Exato. Eu faço isso também. Eu faço isso principalmente com o Noah, que já entende tudo. E recentemente eu até postei um vídeo que fala assim, a vida da cirurgiã é fácil, tranquila, ninguém te cobra nada. E o áudio do vídeo é o Noah, mamãe, você já terminou a cirurgia? Que hora você vai voltar pra casa? Mamãe, faz essa cirurgia rápido, eu não vou dormir sem você, esquece. Eu vou te esperar pra dormir comigo. E eu falo pra ele, sempre que eu tô indo trabalhar, ele me questiona, eu falo assim, filho, eu vou trabalhar porque eu sou muito feliz trabalhando. Dá um sorrisão assim, sabe? Aí ele fica olhando, Noah, eu adoro trabalhar. É mesmo, adoro, Noah, tô indo pro centro cirúrgico, é tipo a Nicolândia pra você. Nossa, posso ir com você? Não, você não vai gostar tanto. Quem gosta sou eu adoro, eu sou muito feliz. E você sabe que eu vejo uma dificuldade nas pessoas, como a maternidade é muito divina, e realmente é um portal, que do nada surge uma vida que até então não existia. As pessoas, elas não conseguem entender que a gente é feliz pra caramba, trabalhando, operando, ganhando dinheiro, tanto quanto a gente é feliz sendo mãe, gente. E tá tudo bem. São 2 grandes pontos de realização, onde um não exclui o outro. Um não anula o outro. E quando eu sou uma mãe feliz, eu sou a melhor mãe. Entende? Quando eu sou uma profissional feliz, né, uma pessoa realizada, eu sou uma melhor mãe. E eu sempre correlacionei para o meu filho que o meu trabalho foi o meu sonho de infância.
foi a minha realização. E hoje é motivo de felicidade no meu dia a dia. Tem cirurgia que a cirurgia vai ser sexta-feira. Eu passo a semana toda pensando, sexta é a cirurgia da paciente, eu planejei isso. Vou pedir uma Kelly nova, é uma pinça cirúrgica. Vou pedir uma Kelly nova para eu fazer. Cara, igual quando você tem um casamento. Eu vou para um casamento, vou alugar um vestido novo, quero me arrumar assim, vou marcar tal salão. Igual quando você vai comprar um carro, uma joia, sei lá. Você vive aquilo, você tem êxtase naquilo. Sou eu com o meu trabalho. E eu transfiro isso pro meu filho todos os dias para ele entender que trabalho não é para ganhar dinheiro para comprar o iogurte que ele gosta. Que foi assim que eu aprendi. Toma só um iogurte, Giovana. Por quê? Você acha que o dinheiro nasce aonde? Que eu vou comprar quantos iogurtes nessa compra e tal? Mas assim, trago isso como piada, não tem nenhum trauma em cima disso. Era a forma que a minha mãe via o trabalho e o ganhar dinheiro. Sim. Era para mim proporcionar o iogurte que eu queria. Sim. Os meus filhos não, tô indo trabalhar porque eu amo. Não, e você tocou num tema que a gente precisa muito falar. Porque a mulher se coloca no lugar de culpa com a realização fora da maternidade. Não sei se ela se coloca ou se a sociedade empurra a gente para se colocar. Tanto que é uma das perguntas que eu mais escuto. Você se sente mal de trabalhar? Eu abro as caixinhas, assim, inclusive eu tô bem sem vergonha, porque eu abria toda sexta, né? E aí agora não tô conseguindo mais abrir. Também não. Mas, você não tem culpa de deixar sua filha? Nossa, com quem sua filha fica quando você viaja? Nossa, eu tenho critério, é diferente. Eu não deixo a Júlia pra ir bater perna, não sei que eu realmente preciso esparecer, mas não era uma escolha de largo a minha filha aqui pra... Não. Eu tenho critério. Eu sei muito bem que momento, a infraestrutura que eu vou montar, o pai tá em casa, tá tudo certo. Tem rede de apoio, tá tudo certo. Culpa de estar vivendo as minhas escolhas, de voltar com repertório para minha filha. Realizada. E eu, como mãe de menina, da minha filha se ver possível, transcendendo qualquer lugar. Eu posso falar quanto for, o que vai valer o exemplo. É falar do meu trabalho com esse sorriso que você mencionou, esse brilho no olho que eu tenho, que você tem também. Sim. E que os nossos filhos percebem. Você conheceu minha filha no evento, linda. né? Mini você. Não. E aí não sei qual dos clientes perguntou assim pra ela: você tava na escola? Tava, mas eu vim trabalhar. Eu sou a chefe da VLG Kids. Gente, eu deixo. Falei, é mesmo, vamos? Na verdade, ela pode dizer assim, eu sou a chefe da chefe. Ela, com certeza. Porque se eu quiser, a chefe não vem. Exatamente. E uma pontuação sobre isso. A primeira coisa que eu acho sobre essas perguntas que a gente recebe no Instagram é que elas não deveriam ser feitas. Porque o que a pessoa tem a ver com quem eu deixei ou não deixei meu filho? Sim. Quando eu viajei, quando eu tinha 1 ano e meio, foi o ano que eu mais fiz viagens internacionais para apresentar o meu protocolo de rejuvenescimento íntimo fora. Então foi Incas Paris 2 vezes, foi Dubai Derma, foi congresso na Argentina, foi nos Estados Unidos, aqui no Brasil vários. Então todo mês eu tinha uma viagem internacional e uma no Brasil. E para longe. Portugal, Espanha, não é um pra longe, não era um né? bate-volta. Eu ficava 5 dias fora, tinha jet lag, tinha um tanto de coisa. E eu recebia mensagem no meu Instagram de outras mulheres, o que me fere muito. Nossa, mais uma viagem, com quem seu filho tá? Nossa, mas seu filho ainda mama? Como que você faz para tirar leite? Ele nem mamava mais. E eu respondia, e eu me explicava, e aquilo trazia um peso emocional para mim. Às vezes eu não estava nem me sentindo culpada, estava tudo bem, meu filho estava em casa com o pai, com sogra, que a minha sogra é uma segunda mãe. Às vezes a minha mãe vinha do Tocantins para passar a semana aqui, que eu ia estar em Dubai, porque eu tinha que ficar 5 dias lá. Tava tudo certo, tudo organizado, no habitat natural dele, sabe? E aí eu não tava sentindo culpa, mas aí eu chegava no lugar, olhava, vira o gatilho, abri o celular, né? via uma mulher que também é mãe perguntando, mas peraí, com quem que ele tá? Você tira o leite? Eu pensava, gente, peraí, eu tô errada. Será que eu devia estar preocupada com isso, né? E não tô. Será que eu deveria estar preocupada com isso? Então, primeira coisa, mulherada, não pergunte. Isso é uma dúvida sua que talvez você não daria conta de conciliar. Eu tava dando, a Darla tá dando, então não pergunte. Guarda essa pergunta para você, tenha elegância e bom senso. E essa questão da culpa, eu não me sinto culpada em nenhum momento que eu deixei o meu filho, porque eu não deixei ele desassistido. Graças a Deus, e é um privilégio, eu tenho rede de apoio, sei que você também tem. Seja essa rede de apoio familiar ou paga.
Porque eu também vejo muitas mulheres que podem ter uma rede de apoio paga, Uhum. mas pelo que as pessoas vão pensar, Sim. elas não pagam. Gente, se o meu trabalho, ele não tá me dando a condição de ter uma babá que me ajude 2, 3 vezes na semana ou pagar uma boa escola pro meu filho, para de trabalhar. Eu acho que o seu trabalho ele tem que subsidiar um básico de qualidade de vida, que é uma boa moradia, uma boa alimentação, uma boa educação para os seus filhos e uma liberdade para você. Seu trabalho não precisa bancar viagem de primeira classe, bolsa cara, Uhum. carro caro para aparecer para os outros. Não, Nanina, não. Agora, um básico para você viver bem e se realizar, e tudo bem que isso seja pagar uma rede de apoio que vai te ajudar a trabalhar um turno, 2 a mais por semana. Sim, Entende? sim. Mas eu vejo que tem muito esse julgamento. Ah, tá trabalhando, mas também tem babá. Tô. Meu trabalho não estiver podendo pagar minha babá. É. Não, e a gente também, acho que vai vivendo engrossando a casca, porque E vai assim, deixando de lado essas perguntas sem bom senso. sem bom senso. E você sabe que eu Uhum. comecei a responder, porque eu sou 10 centavos irônica, né? Eu comecei a responder assim: menina, você acredita? Dei um telefone pra ela pede iFood sozinha, pede Uber, vai pra cima e pra baixo. Só a criança tem 4 anos. A gente tem que dar uma de louca. Tem, Ai, com quem seu filho tá? Então, você já assistiu Esqueceram de Mim? tá Ele lá. tá se virando. Ótimo, é impressionante. Inclusive, é um talento essa criança, até conhecer Aham. altas habilidades. Mas eu acho que falar disso com essa naturalidade é muito importante. Porque existem mulheres mais novas do que a gente, ou em momentos mais iniciais no estágio de carreira, que estão se boicotando. Porque, ai, gente, mas aí, será que eu vou. E aí você começa a se tirar do jogo de aplicar para cargos que você gostaria, de topar desafios que você gostaria. Não porque para você aquilo é um problema, mas porque você acha, de novo a gente volta para aquela coisa do que o que Do vão que os falar, outros como eu vou acham. ser julgado, o que vão. Aham. E isso às vezes vem das pessoas mais próximas que te amam e Totalmente. que não entendem as suas escolhas de vida. Totalmente. E aí, se você não tiver muito consciente para bancar isso, fala, não, tá tudo bem, gente. Quando eu terminei ginecologia e obstetrícia, o caminho normal das coisas, quando você termina um R3, é você ir para um hospital, entrar na escala de plantonista coringa dos plantões de obstetrícia. Então, o volume de trabalho para o recém-formado não é na ginecologia, é na obstetrícia, tanto em oportunidades quanto em rentabilidade. E eu tinha tido o NOA. Eu tive o NOA bem coincidindo com o final da minha residência, foi planejado. Eu pensei, já que eu não sou ninguém, não tem meu nome na porta, então deixa eu já ter meu primeiro filho e aí cumprir essa realização junto. Meu marido também já queria um bom tempo e a gente tomou essa decisão. E foi ótimo. Mas quando eu terminei, eu já tinha o NOA. E aí eu pensei, eu vou para os plantões de obstetrícia, tendo um filho de 7 meses, 1 ano em casa, e ele pode precisar de mim à noite, no sábado, no domingo, e eu ser acionada para o plantão. Ou eu já começo sem fazer obstetrícia. Quer saber? Vou começar sem fazer obstetrícia. E começou, Giovana, tem um plantão aqui, você quer pegar? Giovana, o Santa Luzia tá precisando, você quer não sei o quê? E eu falava assim, não, gente, eu não tô fazendo obstetrícia. Não, muito obrigada, não tô fazendo obstetrícia, passa pra esse colega. E eu escutei de 2 colegas a seguinte frase, mas peraí, você não tá dando plantão de obstetrícia não? Eu disse, não. Você é doida? Você vai pagar suas contas como? E de outro eu ouvi assim, mas você não vai fazer obstetrícia não? Você acabou de formar? Aí eu falei, não vou, porque eu tenho meu filho, eu quero dar prioridade para estar com ele no final de semana, pelo menos no final de semana e à noite. Aí olha pra mim e falou assim, mas você acha que você é melhor que os outros? Porque tá todo mundo no plantão, menos você. Eu falei, não acho que eu sou melhor que ninguém, eu só acho que eu tenho um filho e eu estou escolhendo isso. Uhum. Então, desde que eu formei, que eu me especializei, fui julgada. Sim. Aí eu fui fazer cirurgia íntima. Na verdade, eu vinha da uroginecologia com foco na cirurgia íntima que ninguém fazia, ninguém falava sobre isso. Fazia mal feito, fazia com fio errado. Fui especializar fora para... Não, mas aí você foi para os Estados Unidos fazer por quê? Você acha que agora você vai viver de labioplastia? Comecei a trabalhar com implantes hormonais. Isso aqui é um negócio que foi mais colocado na fogueira do que o coitado do implante Até eu hormonal. que não sou da área.
Chip da beleza. Eu exato. odeio esse nome. Esse nome ele não diz nada, ele não representa nada. Mas foi assim que a terapia ficou conhecida, chip da beleza. Quando estava no auge de chip da beleza, Fly, Graciane e as globais falando disso, eu prescrevi implante hormonal para minha paciente. Ela olhava para mim e falava assim: doutora, você está prescrevendo bomba para mim? E eu tinha que ter mais 1 hora de consulta para explicar por A mais B por que não era bomba e por que aquilo era uma via terapêutica benéfica para o caso dela, que poderia não ser para o caso da prima, da mãe, mas para o caso dela era. Então, essa história de o que estão falando, o que vão falar, nunca me feriu muito não, sabe? Eu sempre fui meio nadando contra a corrente ali, e quer questionar, questiona, a vida é minha. Mas a mulher, ela precisa ter um trabalho de autoestima que é feito na infância, muito bem feito, para que ela chegue na fase adulta e ela consiga calar as vozes, a sociedade, os julgamentos e ouvir só a própria voz. E hoje que eu sou uma mulher adulta e eu consigo fazer uma visão retrospectiva, eu vejo que eu tive uma mãe que fez isso muito bem. Né? Que a minha mãe, meus pais separaram, eu era muito pequenininha, eu tinha de 6 para 7 anos, e logo meu pai se mudou de país. E meu pai sempre foi um ótimo pai, sempre foi presente, mas fisicamente não era. Eu passei 5 anos sem ver meu pai, até que eu pude pegar um voo e vê-lo nos Estados Unidos. Então minha mãe, no dia a dia, era ela, eu e meu irmão. Na lida, na criação, na educação. Minha mãe depois fez psicopedagogia, é musicista, mas ajudava meu avô na administração de fazenda e de agro, uma mulher multifacetada. E que via que eu tinha dom para música, que eu sabia cantar e não sei o quê, e me botava nas apresentações. Giovana, te inscrevi no festival. Eu, mãe, mas como? Eu não sei essa música. Treinava, me incentivava e tal. E aí ela desenvolveu em minha autoestima sem nem saber que ela estava desenvolvendo. E aí eu consegui enfrentar essas vozes e ouvir só a minha própria voz. Talvez isso tenha sido um grande diferencial e eu sou absolutamente grata à minha mãe. Mas, se a mulher não trabalhar a própria autoestima, nada resolve. Você pode estar belíssima por fora, que você não banca os lugares que você está acessando. Exato. E não banca emocionalmente. Exato. Exatamente. E é um contexto também, porque se você não estiver bem por fora, você não vai colocar todo o seu poder para jogo, porque você estará insegura. E se você não estiver bem de saúde, a mesma coisa. Aí você não tem nem como sustentar uma autoestima. Seja essa autoestima a partir de beleza, de se olhar no espelho e se sentir bem, ou de não estar sentindo uma dor. Ter dormido direito. Entendeu? Sim. E eu que convivi com dor crônica pela primeira vez no pós-parto, porque eu tive 2 hérnias na lombar, consigo dar muito valor para o não sentir dor. Que era uma coisa que eu não prestava atenção, obviamente, antes disso, né? Porque quando você fica 1 ano e meio com dor crônica, quando ela deixa de existir... É que você sente que... É que você fala, meu Deus... Exatamente. É essa sensação. E a gente falando sobre autoestima, passa por todos os contextos que você trouxe e passa por mais um contexto, que é a do pilar financeiro. Que é você poder ter a liberdade de escolha de carreira, de fazer uma transição de carreira, de continuar ou não no relacionamento, de investir de volta em você. Como isso é importante, porque também é geracional a mulher se manter em casamentos, porque depende financeiramente do marido. Sim. Olha a relevância de tudo que a gente trouxe hoje, né? Muito importante. Produção, como é que a gente tá de tempo? Produção já tá assim, queridas? Vocês sabem que eu tô aqui no bloco 2, tá, gente? Assim, mas a gente passou por basicamente tudo, assim. Eu quero só já indo pro finalzinho, pra nossa pergunta de milhões. Ai, meu Deus. Mas eu quero saber algumas coisas que você sabe de verdade. A primeira, qual foi a decisão mais importante que você tomou pra sua saúde? São várias pequenas decisões. Mas a mais importante, com certeza, foi priorizar fazer atividade física 6 vezes por semana. Viu, gente? Esse shape não vem à toa, tá? Não é à toa. É pra nós que estamos aqui correndo atrás. Mas quando eu estou fazendo atividade física, eu tô me preparando para te contar que você tá na menopausa. Eu tô me preparando para contar para você que a tua dor na relação é vaginismo.
Eu tô me preparando para te dizer que sua incontinência urinária não vai resolver com laser. A gente vai ter que ir para uma cirurgia grande com uma tela de sustentação. Entende? Então, cada dia da semana que eu faço exercício não é para travar meu abdômen. É para eu ter força para dar notícias que não são fáceis. Sim. Eu lido com problema todos os dias de mulheres, super mulheres, sensacionais. E eu tenho que na minha posição, falar para ela uma coisa que ela nem ela quer ouvir, nem eu quero falar. Uhum. Mas faz parte do processo de cura dela o diagnóstico. Tudo começa com o diagnóstico. Então, quando eu tô treinando, eu tô me preparando para no dia que eu tiver com o Noah no colo e o Levi sentir ciúme, eu conseguir pegar os dois. Eu acho que eu vi você falando disso. Sim. Super inspirador. Para no dia que o Levi dormir no carro e eu tô dirigindo sozinha, meu Nossa, marido não tá comigo, sou eu que pego ele no colo e subo um andar e boto na caminha dele. Entende? Você treina para ser funcional em todos os aspectos da sua vida. Exato. Né? E aí ainda ganha o shape. E aí de tabela vem esse abdômen. De brinde. Ai, tem um shape. olha, você vai mudar minha vida, Giovana. Existe um hábito simples que gera resultados extraordinários? Existe. Hábito simples que gera resultados extraordinários. Diz respeito ao seu intestino funcionar todos os dias. Acordou, aguinha morna, limão e glutamina. Qualquer pessoa pode ir bem ali na Biomundo agora, comprar essa glutamina, limão tem em casa, aguinha morna. Acordou, aguinha morna, limão e glutamina. Isso vai fazer teu intestino funcionar, diminuir as absorções ali erradas. Um intestino que funciona melhor. A pessoa é menos enfesada, né? Uhum, Literalmente. Então melhora seu humor, melhora sua produção de neurotransmissores. Mas neurotransmissores não é no cérebro? Não, é no intestino também. E sua absorção de B6, B12 e B9. Então você consegue desempenhar melhor em vários aspectos da vida. Neurotransmissor bom, complexo B bom, intestino limpo, menos estresse, menos estufamento abdominal, melhor relação ali quadril-cintura, e é só tomar uma aguinha morna, limão e glutamina. Me agradeçam depois, porque foi ela que deu a dica, mas eu que trouxe a convidada. Isso todo mundo Agora, pode fazer. Nossa, tô até com medo de perguntar, gente, mas vou perguntar. 3 coisas que uma mulher como eu, 40 anos, deveriam tirar da vida nesse exato momento. Eu não sei nem se ela vai falar algum que eu tenho, tá? Mas... Mulher com mais de 40 anos tem que tirar da vida açúcar. Ok, tô bem nessa. Ele tá acabando com o seu colágeno. Acabando. Já tá pouco, já tá caindo, já tá ladeira abaixo, tá? Tem que tirar da sua vida açúcar, com certeza. Isso no que diz respeito a uma coisa fácil, né? Alimentar. Outra coisa, já não diz muito respeito a algo tão palpável assim, mas tirar da sua vida, ouvir o de fora. Isso que a gente falou só 30 mil vezes até agora. O julgamento da sociedade, o peso geracional, o que esperam de você e não o que você espera de si mesma, medo de decisões que só vão trazer benefício para você, mas alguém pode reclamar, problema da pessoa. Então, tira da sua vida essa decisão a partir da expectativa externa. Decida a partir da sua própria expectativa. E outra coisa que uma mulher de 40 anos tem que tirar da própria vida: relacionamentos tóxicos, principalmente se você estiver com ele só por dependência financeira. Eu não vou nem completar, queridos. Fiquem com essa, tá? Pra vocês. Pra todos nós, na verdade. Até porque o relacionamento tóxico também pode ser no trabalho. Pode ser familiar. Amizades. Que é outra mulher da sua idade. Exatamente. Mas te cobra tanto, você pensa tanto se você vai passar esse batom, se você vai pegar essa bolsa, porque a fulana vai estar lá e tem uma bolsa diferente da sua. Pelo amor de Deus, gente, esquece isso. Isso não é amizade. Amizade é aquela que você chega de havaiana, de top, senta no sofá, levanta a perna e bate 3 horas de papo e o papo ainda não acabou, é isso. E que fica às vezes anos sem se encontrar e quando encontra parece a mesma coisa. É a mesma coisa, só continuou ali o próximo parágrafo da conversa. Agora, Giovana, pergunta de milhões. O que você sabe de verdade? Chegou o momento. Meu Deus. Olha, como eu escutei os outros podcasts e eu sabia que ia terminar com essa pergunta, eu tentei me preparar. Mas eu não consegui.
E eu vou devolver com uma pergunta para você antes. Você tem noção da profundidade dessa pergunta? Você tem noção que não é só o nome de um podcast? Sim. E eu acho que eu nunca te contei a história, nem pra audiência. Pois conte. Vou te contar. Tem um livro da Oprah Winfrey chamado What I Know For Sure, que a tradução ficou O Que Eu Sei de Verdade. E esse livro eu li em 2 momentos muito importantes da minha vida. Há muitos anos, e a Oprah sempre foi essa, desde que eu a conheci, virou essa referência de comunicadora, mas de mulher preta que construiu a história dela. Ela fala muito sobre não ter a síndrome do impostor. Ela falou, não, se eu tô numa sala é porque eu tenho que estar naquela sala mesmo. Exato. É porque me cabe naquele lugar. Mas quando eu resolvi abrir o meu Instagram, que na época era Meninas de 30, e resolvi voltar a escrever, porque li o livro, me moveu de uma forma, e depois de muitos anos eu li de novo. Foi através dessa leitura que essa vontade de falar com outras mulheres sobre carreira, sobre negócios, e claro, o meu Instagram veio mudando, era Meninas de 30, passou a ser a Darla Serra, mas essa vontade de falar com outras mulheres e discutir temas, saindo um pouquinho do raso e indo para minha visão de mundo e sentar com elas de forma aberta e entender como elas pensavam esses mesmos temas, veio dessa leitura. E corta para anos depois eu entregando meu primeiro livro para Oprah, que é uma coisa absurda de como o universo devolve, como as coisas, como, sabe, Deus coloca unipropósitos e não pessoas, e foi uma sequência de coisas para isso acontecer. Então, quando eu pensei no projeto, e o que eu queria com o projeto, que era realmente conversar com pessoas que fazem os bastidores acontecer, o que elas pensam, como elas vivem, o que eu posso aprender com elas, nesse lugar de muita honra, de falar em nome da audiência, de perguntar o que a audiência gostaria de perguntar se tivesse o privilégio de estar aqui no meu lugar. Então, o que eu sei de verdade veio... Porque o que eu sei de verdade é que tem muita gente incrível para eu aprender e trocar. Sim. Então, não tinha como ser outro nome para o projeto. Faz todo sentido. E o que eu sei de verdade, acho que tem 2 formas, 2 posições de responder essa tua pergunta. Uma posição vestida e uma posição nua. A maioria das pessoas não vai se despir para responder isso aqui, que é muito profundo. Se eu tivesse que responder vestida, eu ia dizer o que eu sei de verdade. Eu sei fazer uma bela reposição hormonal, uma cirurgia clitoriana, e sei atender mulheres e cuidar da sua saúde e longevidade. Mas eu não sou a médica. Eu imagino que essa pergunta não é para ser respondida pelos meus títulos, é para ser respondida pela minha essência. Então, se eu for me despir para responder essa pergunta, vou lembrar de um momento na minha vida que eu já fazia medicina por vocação e eu fui num retiro de jovens da igreja. E lá, cada um recebia uma frase. E eu recebi a seguinte frase: Giovana, ajudar alguém a escalar também te aproxima do topo. E eu já sabia a minha vocação por sentir. Eu quero ser médico, porque eu quero, ninguém é médico, mas eu quero ser, vamos lá, tava me formando para ser. Mas foi a primeira vez que eu vi a minha vocação em uma frase. Eu consegui sentido literal para ela. Ajudar alguém a escalar também te aproxima do topo. Eu pensei, é isso. E aí essa frase, lógico, ao longo dos anos, ela foi fazendo mais sentido, ela foi ganhando outros contextos. E a verdade é que hoje a gente vê, a gente conhece pessoas que estão lutando guerras e que estão escalando montanhas que a gente não sabe nada a respeito. E mesmo assim, você ainda pode ajudá-las. E ao mesmo tempo, a gente vê um monte de gente, principalmente na internet, vendendo mapas para subir montanhas que eles nunca subiram. Então, o que eu sei de verdade é que eu consigo ajudar pessoas a escalar montanhas que eu estou escalando junto. E a gente vai chegar no topo ao mesmo tempo. Usando a minha medicina, usando a minha filosofia de atendimento, usando meu conhecimento técnico, usando a minha empatia de mulher para mulher, usando várias ferramentas que a escalada foi me trazendo. E vamos chegar juntas. Ai, gente, ficaria horas e horas e horas conversando com a doutora Giovana. Eu preciso te falar que na minha primeira pergunta para você, de alguma forma você trouxe a palavra delicadeza. Nem lembro mais o contexto. Mas
É muito lindo ver uma mulher da sua potência com tamanha delicadeza e elegância. Obrigada. É lindo, é inspirador, é um abraço. Sua voz é um abraço, sua filosofia de trabalho é um abraço, a sua elegância é um abraço, a sua generosidade em compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência, em trazer de forma nua as suas verdades para cá. Porém também com muita essência, porém também com muita fundamentação, com muito conhecimento, com muita entrega. Isso transcende você. Você traz isso na sua presença, na tua fala, no brilho do teu olhar. E eu realmente fico muito emocionada, porque tem um negócio que mexe comigo. Quando eu vejo o ser humano fazendo o ofício dele, que é sempre servir, mas entregando todo esse amor. Quando eu vejo, é a mesma emoção que eu sinto quando eu vejo um atleta indo lá e ganhando um título. Quando eu vejo um profissional sair, um cliente sair de uma reunião emocionado e encantado com o processo que ele passou ali. É que o seu ofício, ele mexe com todos os prismas da vida de uma mulher. Com todos. Como eu falei, daria pra gente falar aqui 4, 5, 6 horas, porque são muitos temas correlacionados. Então eu vou aproveitar a audiência e convidá-los a seguir a doutora Giovanna Miglione. É muito legal ver a forma como ela trabalha, como ela faz o que ela faz. É muito inspirador. Pra mim, como uma executiva, como mulher profissional, eu adoro estar perto de mulher incrível. Um hobby que eu tenho assim na vida, assim, adoro estar perto de mulher incrível. Mas pra nós, fica o desafio da gente acordar para umas coisas que, como ela falou, a hora de acordar agora. A melhor era ontem, a segunda melhor é exatamente agora. Então, aproveitem essa oportunidade de ouvir esse podcast e entender quais são as mudanças que a gente precisa trazer. Eu já saí daqui assim, gente. Oi, querida, vamos marcar. Vamos marcar a nossa consulta aqui. Sabe uma coisa que você falou antes de encerrar, que foi muito isso, né? Eu fiz um check-up recentemente bem completo, né? Fiquei me achando que tipo, eu tive competência pra fazer o check-up, no sentido de arrumei tempo pra fazer. Só que aí você falou, tá, mas e aí? Você vai esperar mais um ano pra mexer nisso de novo? E se tudo degringolar nesse um ano? E eu falei, é isso, não é fazer um checklist de check, fiz o check-up, posso ficar aqui. Não, eu preciso cuidar disso todos os dias. Obrigada mais uma vez. E ó, tem presente pra você. Ai, meu Deus, só emoção nesse podcast. Espero que você goste. Obrigada. E ó, gente, acompanhe a gente de perto, porque vem muita novidade aí, doutora Giovanna, já vai ser segunda host esse podcast daqui a pouco, porque ela vai voltar na segunda temporada, a gente vai fazer bastante coisas junto, a gente tá bem animado, e fica um recado pra você, conheça a doutora Giovanna, acompanhe as redes dela, vem muita coisa legal, ela tá num projeto sensacional, que eu não posso dar detalhes aqui ainda, mas se eu fosse vocês, ficariam super ligados, porque vem coisas incríveis por aí. Até o final do ano, todo mundo vai saber. Até o final do ano, todo mundo vai saber. Eu vou ter prazer de ajudar a contar essa história. E, gente, acompanhem a VLG também nas redes sociais. Vocês sabem que esse é um podcast patrocinado pela VLG, empresa que eu sou CEO, muito orgulhosa, sócia da empresa. A gente vai completar 10 anos agora em novembro. Então, estamos aí também numa jornada incrível de agregar, de gerar um ecossistema de negócios com os nossos clientes, com os nossos parceiros, construindo essa história de uma forma que o legado que a VLG deixe para o mercado transcenda também essa questão financeira. Mas administramos mais de 3,3 bilhões no Brasil e no mundo, mais de 3.500 clientes. E pode ter certeza que vai ter um assessor ideal para você chamar de seu e te ajudar a tomar as decisões financeiras mais importantes para sua vida. Espero que vocês tenham curtido, eu tenho certeza que sim. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau.